Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre integrais duplas e nesse vídeo de agora nós vamos ver como nós podemos utilizar as integrais duplas para calcular áreas de superfícies ou então áreas de gráficos de funções que ficam abaixo de uma certa região do plano, né? Quando você fez cálculo 1, é quase que certeza que seu professor ele apresentou para você um método para você calcular o comprimento de arco de um gráfico de uma função, né? Então, dado o gráfico de uma função, você tinha uma fórmula para você calcular o comprimento do arco do gráfico dessa função, que era limitado num intervalo fechado AB. E eu lembro que o comprimento do arco ele era dado pela integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Essa era a fórmula. Você pode procurar comprimento de arco, procura em algum lugar, procura em algum livro, alguma coisa assim. Procura lá, comprimento de arco de funções. Tá? Você vai encontrar essa fórmula. Integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Bom, isso é para calcular comprimento de arco. E para a área de superfície, né? Porque quando você tem uma linha, você tem um caminho, né? Você tem um gráfico de uma função de uma variável, ela é uma linha, então você calcula comprimento. Como o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, então é natural que você pense em calcular a área dessa superfície, que é o equivalente a calcular comprimento de arco lá no cálculo 1. Tá? Quem quiser ver um pouco mais sobre comprimento de arco, tem vídeos, nós já gravamos vídeos aqui, ou um vídeo pelo menos, em que nós falamos de comprimento de arco para curvas parametrizadas. Né? Então tem um vídeo sobre isso. E também nós temos um vídeo a respeito de comprimento de arco de curvas dadas em coordenadas polares, tá certo? Então tem, é, tem vídeos sobre isso, beleza? Bom, objetivo então, claramente, desse vídeo é usar as integrais para calcular a área de uma superfície. Nós vamos continuar usando o livro de cálculo 2 do Stuart na sua sétima edição. Lá no cálculo 1, além do comprimento de arco de um gráfico, outra coisa que você fez também é calcular a área de um tipo especial de superfície. Lá elas eram chamadas de superfícies de revolução. É claro que lá você utilizava os métodos de cálculo 2, de cálculo 2 não, os métodos do cálculo 1, o método do cálculo de uma variável, para determinar também a área da superfície de revolução. Né? Você pegava um pedaço de um gráfico, rotacionava em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, isso te dava um sólido de revolução, né? E desse sólido de revolução você também calculava a área da superfície desse sólido de revolução. Agora, o que nós queremos fazer? Nós vamos calcular a área de superfícies com a equação desse tipo, que nada mais é do que o gráfico de uma função de duas variáveis. Para isso, vamos considerar S a superfície que tem essa equação, z igual a f de xy, e nós vamos supor que a função f ela tem derivadas parciais contínuas, ou seja, que ela é uma função diferencial. Essas são as nossas hipóteses, tá certo? Para nós simplificarmos um pouco as coisas, nós vamos supor que a f de xy ela é maior do que zero e que o domínio da f ela é um retângulo. Só para nós termos uma ideia, uma estimativa, só para nós termos uma ideia de como é que você faz para determinar a área dessa superfície S, usando agora métodos do cálculo 2, tá certo? Qual é o primeiro passo? De novo, o primeiro passo consiste em dividir o nosso retângulo em uma série de subretângulos. Vamos dizer que nós temos m vezes n subretângulos, que nós vamos chamar de R e J, e cada um deles tem área
ΔA, que é ΔX vezes ΔY. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer isso. Ó. Aqui está a nossa superfície S, tá certo? Aqui está o nosso retângulo R. E a primeira coisa que nós vamos fazer para estimar a área dessa, que nós queremos estimar a área dessa superfície aqui, certo? É isso que nós queremos. Queremos deduzir, digamos assim, qual é o procedimento para calcular a área dessa superfície. Então, o primeiro passo é dividir o retângulo R em M vezes N subretângulos. Cada um deles nós vamos chamar de R e J, tá certo? Nós vamos pegar XI, YJ, o vértice do retângulo R e J, que fica o mais próximo possível da origem. A origem está aqui, este daqui é o vértice mais próximo da origem, então nós vamos considerar este vértice aqui, certo? Muito bem. Então, tomando este vértice, nós podemos calcular a F no ponto. A F no ponto vai nos dar o ponto XI, YJ, junto com a imagem desse ponto aqui, isso vai nos dar um ponto lá na nossa superfície. Este ponto na superfície nós vamos chamar de PIJ, tá certo? E esse ponto PIJ, ele fica diretamente, verticalmente, acima deste vértice aqui, que nós chamamos de XI, YJ. Para cada um desses subretângulos, você faz a mesma coisa. Tá? Então, você faz isso para todos os subretângulos. Vamos fazer só para um aqui, só para nós termos uma ideia do que é que está acontecendo. Ficou claro, então? Queremos calcular a área dessa superfície. Aqui está o domínio, é um retângulo. Aqui ó, está o nosso retângulo, tá vendo? Aqui ele está como D, a gente chamou de R, é a mesma coisa, tá? Aí nós dividimos o nosso retângulo em M vezes N subretângulos. Em cada um desses subretângulos, nós pegamos o vértice mais próximo da origem, calculamos a imagem deste ponto, calculamos a imagem desse ponto via a nossa função f, e isso vai nos dar esse ponto aqui na superfície S, que tem coordenadas xi, yj, f de xi, yj, tá certo? E ele fica diretamente, verticalmente, diretamente acima desse ponto aqui, xi, yj, tá? Como a nossa função f ela é diferenciável, nós estamos assumindo que as derivadas parciais são contínuas, então ela é diferenciável. Então o que vai acontecer? Pelo que nós já vimos lá atrás. Se a função ela é diferenciável, o plano tangente à superfície nesse ponto P e J, ele é uma aproximação da superfície nesse ponto P e J. Ou seja, pertinho do ponto P e J, o plano tangente e a superfície são boas aproximações. O plano tangente, ele aproxima muito bem a nossa superfície. Isso é claro, porque a nossa função ela é diferenciável. Nós também já temos vídeos onde nós falamos a respeito de funções diferenciáveis e onde nós falamos de aproximação pelo plano tangente. Tá certo? Então, dá uma olhada se você está em dúvidas. Muito bem. O que nós temos, então? Bom, já que o plano tangente ele é uma boa aproximação da nossa superfície S, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse retângulozinho aqui embaixo, que nós chamamos de R e J, nós podemos pegar este retângulo, calcular a imagem de todos os pontos, podemos projetar este retângulo aqui lá no nosso plano tangente. Projeção vertical. Como se nós pegássemos esse retângulo aqui e colássemos ele lá no nosso plano tangente. Colar verticalmente. Então, projetamos esse retângulozinho, esse subretângulo, lá no plano tangente. Essa projeção, como você está projetando um retângulo no plano tangente, essa figura que você vai obter aqui vai ser um paralelogramo. Vai ser esse paralelogramo em rosa, aqui, que no esboço está em rosa, e esse paralelogramo nós vamos chamar ele de PIJ, tá certo? Então,
pegamos o nosso retângulo e projetamos ele sobre o plano tangente. Essa projeção vai nos dar um paralelogramo que nós chamamos de T e J, certo? Agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o mesmo retângulo, R e J, e nós vamos calcular as imagens de todos os pontos desse subretângulo. Vamos calcular as imagens. E isso vai nos dar uma subsuperfície aqui na nossa superfície S. Tá vendo? Ó? Antes nós projetamos no plano tangente. Agora nós estamos projetando sobre a nossa superfície S. Quando nós fazemos isso, quando nós projetamos esse retângulo sobre a superfície, isso vai nos dar uma subsuperfície, que nós chamamos de S e J, que está nessa parte mais escura, está em azul mais escuro aqui no nosso desenho, tá? no nosso esboço. O que acontece? Como a nossa função ela é diferenciável e o plano tangente ele aproxima muito bem a nossa superfície S em torno do ponto P e J, então essa área deste paralelogramo em rosa é uma boa aproximação da área dessa subsuperfície que nós chamamos de S e J. Tá certo? Bom, tudo isso porque a nossa função é diferenciável. Como a nossa função é diferenciável, o plano tangente ele aproxima a superfície em torno do ponto, que é o que está acontecendo aqui, é em torno desse ponto aqui. Então, este paralelogramo, que é a imagem do R e J no plano tangente, é uma boa aproximação dessa subsuperfície, que nós chamamos de S e J, e que é a imagem deste retângulo lá na superfície S. Esse retângulo R e J aqui do domínio, tá certo? Então, esse retângulo em rosa, esse paralelogramo em rosa, a área dele é uma boa aproximação da área dessa subsuperfície que está em azul mais forte aqui, que nós chamamos de S e J. Ou seja, delta de S e J ou seja, delta de TI, que nós chamamos, a área a gente chama de delta de TI, é uma boa aproximação da área delta de S e J. Tá certo? Muito bem. Portanto, como você quer a soma, como você quer a área da superfície, então o que você faz? Em vez de você somar a área de todas as subsuperfícies, que é uma coisa mais difícil, você soma a área de todos os subparalelogramos que você obteve aqui. Ou seja, você soma todos esses delta de T e J. Somando a área de todos esses paralelogramos, você vai ter uma boa aproximação da área da superfície que você quer. Você vai fazer isso para todos os retangulinhos. Então, é como se você cobrisse a sua superfície com vários paralelogramos, vários pequenos paralelogramos. Quando você somar a área desses pequenos paralelogramos todos, isso vai dar aproximadamente a área da nossa superfície S. O que a nossa intuição diz? A nossa intuição fala, quanto maior o número de paralelogramos, ou seja, quanto maior a divisão do nosso retângulo em subretângulos, melhor vai ser a aproximação da área da superfície. Essa soma vai ficar cada vez mais próximo da área total da nossa superfície. Ou seja, o que nós queremos dizer? Que a área da nossa superfície é o limite, quando o número de retângulos tende a infinito, da somatória dos delta de T e J, ou seja, da área destes subparalelogramos que você obtém a partir dos subretângulos. Então, aumentando indefinidamente o número de subretângulos, você vai aumentar indefinidamente o número de paralelogramos e no limite, você tem a área da sua superfície. Por isso que nós temos essa definição. Então, nós definimos, é uma definição mesmo, que a área da superfície diretamente acima do retângulo, ela é dada por esse limite aqui, pelo limite desta somatória
da área desses subparalelogramos, tá certo? Bom, de novo, esses limites, eles são extremamente difíceis de se calcular. Então, para isso, nós precisamos de uma fórmula que seja mais conveniente do que esse limite aqui, para que a gente possa fazer os nossos cálculos, tá certo? Nós vamos apresentar uma fórmula para vocês, nós não vamos deduzir essa fórmula. Mas quando você bater o olho na fórmula, você vai se lembrar do comprimento de arco que você viu lá no cálculo 1. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo? O comprimento de arco é a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Certo? Lembra disso? Muito bem. Esteja com isso em mente. Por quê? Porque o nosso próximo resultado, o que ele fala? Ele nos dá uma fórmula para calcular a área da superfície que fica diretamente acima de uma certa região. O que nós fizemos há pouco foi uma dedução, digamos assim, para superfícies, para área de superfícies acima de um retângulo. Esse teorema, ele fala mais do que isso. Ele fala o seguinte: considera f uma função de duas variáveis definidas sobre uma região D, ou seja, não precisa ser um retângulo, de modo que as derivadas parciais sejam contínuas, ou seja, a nossa função é uma função diferenciável. Por que a função tem que ser diferenciável? Para que o plano tangente ele seja uma boa aproximação da nossa superfície em torno dos pontos, tá? Em torno de cada ponto, beleza? Por causa disso que nós precisamos. Tá. Então, tendo derivadas parciais contínuas nessa região, então a área da superfície S, que tem esta equação aqui, e que fica diretamente acima de D, ele é dado por essa integral dupla. A integral dupla sobre D, da raiz quadrada de derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, derivada de f em relação a y ao quadrado, mais 1 dA. Ou seja, dito de outra forma, integral dupla sobre a região D, da raiz quadrada de 1 mais a derivada de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada de f ou de z em relação a y ao quadrado. Lembra da fórmula do comprimento de arco? Eu vou repetir aqui para você. Integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Bom, exatamente isso que está aparecendo aqui. Mas é claro, você tem duas variáveis, você tem duas derivadas. A integral dupla, por que aparece a integral dupla? Porque você está integrando funções de duas variáveis, né? Então, esta fórmula aqui, ela não é tão absurda quanto você pode imaginar. Ela tem a ver, ela é condizente mais ou menos com as coisas que você viu lá no seu cálculo 1. Só que lá você calculava comprimento de arco. Aqui nós estamos calculando a área de superfície. Beleza? Então, esta fórmula aqui, ó, ela vai ser bastante útil e ela é ótima porque ela substitui esse limite aqui. Então, esse limite você não precisa calcular, você não precisa ficar calculando toda hora. Basta você calcular essa integral aqui. Não estou dizendo que isso é uma coisa fácil de se fazer. Há momentos em que isso pode ser extremamente difícil. Beleza? Mas é melhor você fazer isso do que você tentar calcular aquele limite. Tá? Vamos dar um exemplo, então. Vamos determinar a área da superfície da parte do paraboloide, esse paraboloide aqui, z igual a x² mais 2y, que fica acima do triângulo no plano xy, que tem esses vértices aqui, ó, 0, 0, 1, 0 e 1, 1. O nosso triângulo ele está esboçado aqui, né? Os vértices são a origem, o ponto 1, 0 e o ponto 1, 1. Né? Essa reta que passa aqui, ó, que une a origem com o ponto 1, 1, é a reta y igual a x. Né? O que nós estamos procurando, como nós queremos a área da superfície
acima desse triângulo, né? A área dessa superfície aqui, dessa superfície que tem essa equação aqui, z igual a x quadrado mais 2y, nós queremos a área dessa superfície diretamente acima desse triângulo, ou seja, nós queremos esta área aqui, ó, essa área triangular na nossa superfície. É isso que nós estamos procurando. Tá? Qual é a função que nós estamos considerando aqui? Que nós vamos considerar? É essa daqui, ó, x quadrado mais 2y. Essa é a função aqui, ó. Lembra? Seja f uma função de duas variáveis? Então, essa aqui é a nossa função de duas variáveis. Para nós podermos aplicar o nosso resultado, esse teorema aqui, o que nós precisamos? Verificar se as derivadas parciais são contínuas. As derivadas parciais, em relação a x, é 2x, em relação a y, é 2y. São funções contínuas. São funções contínuas em todo o plano, em particular, elas são funções contínuas quando você considerar elas só sobre os pontos desse triângulo. Então, o que a fórmula anterior nos diz? Como que nós vamos calcular a área da superfície? Integral dupla sobre o triângulo da raiz quadrada, derivada em relação a x ao quadrado, derivada em relação a y ao quadrado, mais 1. Então, vamos lá. Olha, integral dupla sobre o triângulo, da raiz quadrada, derivada em relação a x ao quadrado, mais derivada em relação a y ao quadrado, mais 1. Quando você vai fazer as contas aqui dentro, aqui vai dar 4x quadrado, aqui vai dar 4 mais 1, dá 5. Né? Então, a área vai ser dada por essa integral dupla aqui. Ó. Integral dupla sobre o triângulo da raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 5 dA. E aí, a preocupação agora é a seguinte. Ó. É a integral dupla dA. Como é que você calcula uma integral dupla? Bom, calcular a integral dupla, torça para que você tenha uma região do tipo 1 ou uma região do tipo 2, que daí você pode usar integrais iteradas. Aqui você tem esse triângulo aqui, ó, ele pode ser visto tanto uma região de tipo 1 como uma região de tipo 2. Se você quer ver uma região de tipo 1, o x varia de 0 a 1 e o y varia de 0 até x. Tá? Se você quer ver ela como uma região de tipo 2, então você vê o y variando de 0 até 1 e o x variando de y até 1. Tá certo? Essa seria a variação do x se você fosse olhar ela como uma função, como uma região de tipo 1. De tipo 2. Tá. Então, agora olha para essa integral aqui. Ó. Será que é mais fácil primeiro integrar em relação a y? Ou será que é mais fácil integrar primeiro em relação a x? Se você quiser primeiro integrar em relação a x, você vai se complicar bastante. Por quê? Porque você tem a raiz quadrada de 4x quadrado mais 5 dx. Você tem que integrar essa função aqui em relação a x. Isso é o cão chupando manga. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou integrar primeiro esta função em relação a y. Primeiro em relação a y. Para integrarmos primeiro em relação a y, nós vamos olhar esse triângulo aqui como uma região de tipo 1. Ou seja, o x vai variar de 0 até 1 e o y ele vai variar de 0 até x. Tá? Então, essa integral aqui, ela vai ser dada da seguinte forma. Ó. Integral de 0 até 1, que é a variação de x, de 0 até x, que é a variação de y, raiz quadrada de 4x quadrado mais 5, dy dx. Tá? Essa integral aqui, ó, em relação a y, ela fica muito fácil de se calcular. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Integra uma constante em relação a y. Isso aqui é uma constante, só depende de x. Então, é uma constante. Qual é a integral disso daqui em relação a y? É esse trambolho aqui vezes y. Calculado de 0 até x. Quando o y for 0, vai zerar. Quando você calcular no x, vai dar isso daqui. Ó. Tá vendo? X raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 5. Tá? Então, a integral de 0 até 1
desta função aqui. Agora sim, essa aqui fica uma função um pouco melhor de se calcular. Aqui você pode fazer uma substituição, chama o argumento de dentro da raiz, chama de u, faz as contas lá, usa o método da substituição, e aí você vai encontrar que essa integral aqui é 1/8, 2/3 de 4x ao quadrado mais 5. Isso tudo elevado a 3/2, calculado de 0 a 1. Regra da substituição aqui. Aplica a regra da substituição e você acha isso daqui, calculado de 0 até 1. Substitui x por 1, depois menos a substituição disso de x por 0, e você vai encontrar, então, este valor aqui para a área dessa nossa superfície triangular na nossa superfície dada. Tá certo? Então, a área desta superfície é dada por este valor aqui. Ó. 1 sobre 12, 27 menos 5 vezes a raiz de 5. Show? Muito bem. Com isso, terminamos esse exemplo e vamos agora, então, ao nosso segundo e último exemplo. Qual que é o exemplo agora? Determinar a área do paraboloide, que é dado por z igual a x² mais y², que fica abaixo do plano z igual a 9. Então, nós queremos a área deste paraboloide aqui, dessa parte do paraboloide. Tá? Então, o que nós temos? A função f, nós já temos. A função f vai ser x² mais y². O que nós precisamos determinar agora? Nós precisamos determinar quem é a nossa região de integração. Como que nós vamos fazer isso? Bom, vamos pegar a nossa superfície, o nosso paraboloide, e vamos interceptar, vamos cortar ele pelo plano z igual a 9. Cortar pelo plano z igual a 9 significa vá aqui na sua equação e substitua z por 9. O que isso vai nos dar? Isso vai nos dar uma circunferência aqui. Ó. Tá vendo? Aqui em cima, no topo, vai nos dar uma circunferência de raio 3. De raio 3. Tá certo? Muito bem. Aí você pega essa circunferência, você projeta essa parte da superfície, ó, tudo isso daqui, você projeta sobre o plano XY. Quando você projetou sobre o plano XY, isso vai te dar um círculo, um disco, né? Projetar a superfície inteira, quer dizer, a superfície inteira não, esse pedaço de superfície sobre o plano, isso aqui vai te dar, então, o disco de integração. Por quê? Porque aquela fórmula que nós vimos, ó, essa fórmula aqui, ó, o que ela vai nos dar? Ela vai nos dar a área da superfície, que tem esta equação, e que fica acima de D. Ah, legal. Ficar acima de D significa nós projetamos esse pedaço de superfície sobre o plano. Vai nos dar esse disco, né? E esse disco vai ser o nosso disco de integração. A nossa função é x² mais y². As derivadas parciais em relação a x dá 2x, em relação a y dá 2y, são funções contínuas, então nós podemos aplicar o nosso teorema anterior e nós vemos então que a área da superfície é a integral dupla da raiz quadrada de 1 mais derivada parcial de z em relação a x ao quadrado, derivada de z em relação a y ao quadrado. Tá? Como eu já tinha dito, né? A derivada em relação a x dá 2x, em relação a y dá 2y. Né? Então, a nossa área vai ser essa integral dupla aqui, ó, raiz quadrada de 1 mais 4, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, o que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar coordenadas polares. Por que nós vamos usar coordenadas polares? Primeiro, a nossa região de integração, o nosso disco, ele tem uma ótima descrição quando você está trabalhando com coordenadas polares. Por quê? Porque, olha só, esse disco aqui, qual é a equação dele? x² mais y² igual a 9. Então, o nosso raio, ele varia de 0 até 3. E o nosso ângulo, ele varia de 0 até 2π. Então, essa área, que é essa integral aqui, ó, ela é integral de 0 até 2π, integral de 0 a 3, raiz quadrada de 1 mais 4, r ao quadrado, r dr de θ.
Por que 4r ao quadrado? Porque nós já sabemos em coordenadas polares, x quadrado mais y quadrado é r quadrado. Ah, mas e por que apareceu o r dr de θ? Lembra? O dA ele é substituído por isso daqui. Não só por dr de θ. R dr de θ. Tá certo? Muito bem. Aqui, ó, esta função que aparece aqui na integração, ela é uma função que depende de r vezes uma função que depende só do θ. Qual é a função que só depende do θ? 1. Ah, nós já vimos que nessas situações, a sua integral dupla ela pode ser quebrada como um produto de duas integrais. Essa é uma propriedade fabulosa. No vídeo em que eu falei isso, eu avisei que essa era uma propriedade extremamente interessante. Quando você tem duas funções, quando você tem uma função de duas variáveis dada pelo produto de duas funções, uma dependendo de x, outra dependendo de y, a integral dupla se quebra como um produto de duas integrais. É isso que nós estamos utilizando aqui. Essa nossa função, ó, essa função é uma função de duas variáveis em r e em θ. Ah, mas o θ não aparece. Aparece. A função de θ é a função constante 1. Tá certo? Você não está percebendo, mas é a função constante 1 em relação a θ. Então, por isso que essa integral dupla ela é quebrada, né, no produto dessas duas integrais. Esta primeira integral aqui, ó, vai ficar 2π, tá? Essa primeira aqui. Integrando isso daqui, você vai obter isso. Você vai obter isso daqui. 1/8, 2/3, blá, 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 calculado de 0 a 3. Calcula essa integral aqui, usa lá os métodos, método da substituição de novo, usa de novo o método da substituição, e você vai encontrar, então, no final das contas, este valor aqui, que é a área dessa nossa superfície, esse paraboloide que fica abaixo do plano z igual a 9. Beleza? Com isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, eu espero muito que você tenha gostado. Essas fórmulas são fabulosas para você calcular a área de superfície. Os cálculos finais podem não ser muito triviais, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Essas integrais aqui, você precisa usar os métodos de cálculo 1 para calcular elas, mas, enfim, são calculáveis e eu acho isso tudo extremamente interessante. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.